Bem, vamos falar da RFC 2544 e da RFC 2889. Essas RFCs, elas orientam sobre testes para dispositivos Ethernet. Ainda não existe algo do tipo voltado, por exemplo, para rede Wi-Fi ou para outros equipamentos. Mas ela é utilizada como base para testes até de equipamentos que não se encaixam no perfil Ethernet. Porque toda a métrica utilizada, toda a metodologia é muito bem fundamentada, então você pode utilizá-la também como base para outros testes. A RFC 2544 são utilizadas para testes que descrevem características de desempenho de dispositivos de rede e também como você deve apresentar os resultados. Então, ela lhe orienta sobre essas duas situações. Como você deve proceder com os testes e como você deve apresentar os resultados. Então, é importante você usar uma RFC dessa, porque aí você tem um embasamento, uma fundamentação já reconhecida, documentada para esse tipo de teste. É teste de rede. Ele orienta a respeito de 4 testes: o teste de vazão, de latência, perda de quadros e análise fim a fim. São esses 4 testes que a RFC sugere. Dependendo da situação, você pode utilizar um ou vários testes, né, dentre esses 4, para encontrar o problema no qual você precisa encontrar na rede. Vou botar aqui mais um dorminhoco aqui que chegou. Vamos lá. Então, aí são os 4 testes: vazão, latência, perda de quadro e análise fim a fim, como eu tinha dito antes. Dependendo da necessidade, você vai usar um desses testes ou alguns desses testes. O teste de tráfego de quadros entre equipamentos se dá através do envio ao DUT de um bus com espaços mínimos entre os quadros. E a partir disso você vai contar quantos quadros foram encaminhados pelo DUT. O teste, segundo a RFC 2544, deve apresentar os resultados nos formatos de texto e de gráfico. E os resultados podem fornecer dados concretos, por exemplo, sobre o desempenho de um provedor ou de um serviço utilizado pelo cliente. Ela diz também que você deve utilizar tamanhos de quadros definidos. Pela RFC, os tamanhos devem ser 64, 128, 256, 512, 1024, 1280 e 1518. Por que a RFC sugere esses tamanhos de quadro? Porque quando você for trabalhar numa estrutura de rede, que acontecer lá a multiplexação, a demultiplexação dos dados, através da camada de transporte, os tamanhos serão estes. Então, assim, não adianta você fazer um teste com um quadro de 65 bytes, porque não vai ter nenhuma estrutura de rede trabalhando com quadro de 64 bytes. Então, fica um teste meio furado. Então, você pode trabalhar com esses tamanhos, né, que já são pré-definidos. Os envios precisam ser por um determinado intervalo de tempo e por um número definido de vezes. Então, você vai definir lá, por exemplo, não, vou mandar de 10 em 10 segundos, de 30 em 30 segundos, de minuto em minuto, vou fazer X vezes. Essa determinação do intervalo de tempo e a quantidade de vezes, você pode se basear pelo cenário, pela realidade do tráfego de dados daquela estrutura de rede. Ou seja, você deve procurar esse espaço de tempo e esse número de vezes o que mais se aproxima da situação real daquela rede, né, daquela aplicação. Mas aí, respeitando essas informações aqui, você vai ter um dado que com certeza poderá ser validado depois. Então, com base nisso, os tamanhos de quadro que você deve utilizar, ter a consciência que você deve determinar um intervalo de tempo e a quantidade de vezes que você vai definir o teste, a gente parte agora para os testes propriamente ditos.
Primeiro eu tenho o teste de vazão, né? Primeiro você tem que saber o que é vazão. O que é vazão? Vazão é a quantidade máxima de dados que você consegue transportar de uma origem até um destino. Então você tem lá um enlace, seja ele com fio ou sem fio. Tá? Então, esse enlace, obviamente, que nas pontas vai ter um host. E aí você tem uma banda. Você tem uma banda lá, 100 mega, 200 mega, 300 mega. E aí você vai fazer um teste de vazão. O que seria o teste de vazão? É saber qual o máximo de dados você consegue transmitir, transportar do ponto A para o ponto B naquele momento. Então, isso é um teste de vazão. E, ao mesmo tempo, fica bem claro o que é a vazão. É o máximo que você consegue transportar de uma origem até um destino. Aqui nós temos a tabela, digamos assim, para você servir como base, né? Que são os dados que tem na RFC. Então, o objetivo seu, ao realizar um teste desse, é encontrar um número igual ou próximo, né, desses resultados. Então, aqui nós temos uma tabela com a vazão num enlace de 10 megabits por segundo. Se tiver um enlace com uma largura de 10 megabits por segundo, espera-se que você encontre estes resultados, ou próximo disso. Então, observe que tem os tamanhos de quadro do 64 ao 1522, com base nos tamanhos definidos e sugeridos pela RFC. E aqui nós temos as vazões, né, conseguidas com esses tamanhos de quadro. E nós temos aqui o preâmbulo. O preâmbulo, o que é o preâmbulo? O preâmbulo é tudo que envolve o processo de conexão. Então, assim, independente do protocolo TCP ou DP que você utilizar na camada de transporte, vai existir um preâmbulo, ele vai ser um pouco mais, um pouco menos. Por exemplo, na hora de você enviar um dado, não vai ter o processo de multiplexação, aí depois vai ter toda a preparação do cabeçalho, empacotamento, encapsulamento dos dados, o cabeçalho com as informações. Então, tudo isso é o preâmbulo. E aqui nós temos a quantidade de quadros por segundos que ele conseguiu atingir, né? Chegar até o destino. Aqui nós temos a tabela dos resultados alcançados num enlace com banda de 100 megabits por segundo. E a tabela com os dados, com os resultados numa banda de 1 gigabit, 1000 megabits por segundo. Isso aqui é digamos assim, o teste considerado perfeito, com os resultados perfeitos. E aí, quando você realizar um teste, se você chegar próximo disso, você está com uma vazão boa, com a quantidade de quadros por segundo muito boa, né, nesses testes. Aqui nós temos uma tabela com uma vazão, levando em consideração o tipo de aplicação, com a vazão que normalmente ela exige, para que tenha um bom desempenho. Por exemplo, voz, ó, aqui é a terceira linha. A vazão fica entre 10 e 120 kilobits por segundo. Quando você uma transição, um enlace na qual os dados trafegados serão voz, será para voz, não é para ligação. Por exemplo, um vídeo streamer vai de 100 kilobits por segundo a 1 megabit por segundo. Então, uma videoconferência exige de 500 kilobits por segundo a 1 megabit por segundo. Então, assim, dependendo da aplicação, é importante que você saiba qual a vazão média necessária para um bom desempenho daquela aplicação. Isso vai ajudar você a tomar uma decisão. Se está bom, está ruim, a banda que eu tenho é suficiente para essa aplicação. A vazão é uma das métricas mais importantes quando você pretende avaliar a qualidade do serviço de uma rede. E ela é fundamental para que você consiga
ter uma operação correta de qualquer aplicação. Não tem como eu saber se a aplicação que eu desejo rodar terá um bom desempenho se eu não souber qual a vazão da minha rede. Cada aplicação ela tem uma vazão mínima necessária. Então, por exemplo, numa rede, você tem uma rede e você precisa saber se a infraestrutura dela vai atender a demanda. Então, você precisa saber quais são as aplicações que serão utilizadas nessa rede. Depois, você precisa saber qual é a vazão exigida por cada uma dessa aplicação. Essa informação ela deve ser passada pelo projeto que foi desenvolvido pela equipe de engenharia de software quando desenvolveu a aplicação. Lá a documentação da aplicação tem que constar estas informações. Então você vai lá, pega essas informações, daí você vai saber qual a vazão que cada aplicação exige. A partir disso você tem como saber. Obviamente você vai fazer um teste de vazão da sua rede, aí você deu lá que sua rede tem uma vazão X. Aí você depois vai saber quanto de vazão cada aplicação daquela rede precisa. Soma tudo e aí você compara. Aí você já vai saber de cara se a vazão que você tem atende à demanda exigida pelo somatório das aplicações. Mas você viu que tudo isso passa pelo teste de vazão que você realiza na rede, seguindo as determinações, pelo menos é a sugestão, que você siga essas determinações orientadas pela RFC 2544. Nós temos a latência. Né? Latência é o tempo total gasto por um quadro, desde a origem até o destino. Não confundam vazão com a latência. A latência é o tempo total gasto por um quadro da origem até o destino. Né? Não confundam também com o RTT, que é o tempo de ida e volta. Latência é o tempo da origem até o destino. Como diz aqui, é um tempo absoluto. Né? Não interessa se teve erro, se é mais rápido, por isso. É o tempo absoluto. Quanto é que você está tendo de latência? Obviamente que você procura ter a menor latência possível. Não adianta você ter uma vazão alta, tá? A vazão da rede é excelente. Eu estou conseguindo aqui não sei quantos mil quadros por segundo. Quando você faz um teste de latência, a latência está altíssima. Aí o usuário lá do serviço, poxa, minha rede é muito lenta. Aí o provedor mostra lá que a banda que ele está disponibilizando está ok. Ele está fornecendo uma banda de 200 megabits e os testes mostram que a vazão está excelente para uma banda de 200 megabits. Só que eu vou lá e olha, a latência está muito alta, aí não adianta. Você tem muitos pacotes, né, sendo entregue, só que o tempo de entrega está alto, ou seja, a latência está muito alta. Para medir a latência, um quadro de teste é enviado, mas ele deve ter que conter um timestamp, né, que é um marcador de tempo. E aí, a partir desse timestamp, que é montado nesse quadro para teste, a pessoa vê o tempo da saída até o tempo de chegada. Aí eu avalio a latência. Dentro da latência, existe uma variação de latência, que é chamada de jitter. Variação de latência é a variação do tempo entre chegada de pacote do endereço de origem e destino, ao destino. Isso é complicadinho, dá um trabalho danado para quem está administrando a rede. Porque a latência não tem como deixar de existir, porque a latência é o tempo, da origem ao destino. O que você deve trabalhar a sua rede é para que ela tenha uma latência pequena. Agora, é complicado quando você tem a variação da latência, que é o quê? Você faz um teste de latência e cada pacote que você faz um teste, ele tem um tempo diferente. Aí é complicado para você tomar uma decisão. Né? Ou seja, é um problema subordinado a essa latência. Sublatência aí, né? Esse dito. Suponha que a taxa de transmissão tenha um intervalo constante de 10 milésimos de segundo entre os pacotes. Então, esses pacotes deveriam chegar ao destino sempre com um intervalo de 10 milésimos de segundo. Aí você faz um teste, um dá 10, outro dá 12, outro dá 5, outro dá 8, outro dá 15, outro dá 20.
Aí fica complicado você fazer uma avaliação, né, porque você está com um jitter na rede. Né, a latência está variando, isso não é bom. Né, complica nas tomadas de decisão. Segundo a RFC, o valor máximo tolerado, sem que haja, por exemplo, comprometimento de uma voz, a qualidade de voz numa rede, é você procurar um tempo menor do que 225 milésimos de segundo. Então, acima disso, aí o bicho já complica. Pode procurar arrumar um jeito de baixar, que você vai ter complicação nesse tráfego. Outro teste é a perda de quadros, que é a análise que você faz do número de quadros que foram transmitidos e que nunca foram recebidos pelo destinatário. Por exemplo, se você fizer um teste de vazão, você tem um resultado lá de quantos quadros foram enviados por segundo. O perda de quadro é um teste para você saber quantos quadros são enviados e não chegam. Então, assim, é bem diferente do resultado que você encontra com a vazão. É chamado taxa de perda de quadro. Um exemplo interessante é quando você trabalha com o DP. Né? Nós sabemos que o DP ele só tem os dados do destino. Né? Ele só tem um dado do destino. Não tem os dados da origem. Então, por exemplo, não tem como você saber quantos quadros foram perdidos. O TCP não. O próprio TCP ele avisa quando o quadro não chega. Ele já tem esse recurso, o TCP. Ele avisa, olha, o quadro não chegou. O processo de como é que se diz? Transporte orientado à conexão. Já o DP não tem. Então, assim, para você ter uma avaliação de uma rede com DP, é importante que você tenha um teste de perda de quadro. O que normalmente causa a perda de quadros é a sobrecarga excessiva. E a sobrecarga excessiva, normalmente, ela acontece quando a transmissão dos dados está muito acima da capacidade de recebimento do receptor. Então, você tem uma sobrecarga excessiva que culmina com uma perda de quadro também. Outro item que pode causar também a perda de quadro é o atraso excessivo. Porque o atraso excessivo ele faz com que aumente o tempo de espera, aí você passa a ter uma retransmissão e uma duplicidade muito grande de quadro. O intervalo de tempo mais comum usado, né, para tomar de decisão, na RFC, segundo a RFC, é de 2 segundos, né, no máximo. E temos a análise fim a fim, que é você fazer uma análise de quadro entre equipamentos, que envolve o equipamento testado, né, que é chamado de DUT, um bust, né, que é o nome dado àquela jarrada de pacotes que você envia para poder fazer a avaliação, conduzidas pelo teste. Então, análise fim a fim, você vai analisar o alcance máximo entre um dispositivo das bordas, né, do equipamento. Nós temos um atraso de propagação, atraso de empacotamento, atraso nos nós da rede, atraso devido ao dejitter do buffer. Então, por isso que é importante ter uma análise fim a fim. Normalmente, quando você faz um teste, quando você precisa avaliar um problema na rede, você vai testando por salto. Né? Dependendo da estrutura da rede, às vezes um pacote ele dá 10, 15, 20 saltos até chegar ao seu destino. Então, a análise fim a fim, ela não vai levar em conta esses 5, 10, 15 saltos. Ele vai fazer uma análise do ponto inicial até o ponto final, né? Que é esse back-to-back aí. Então, normalmente, esse teste, ele é aliado ao teste de vazão. Se for um teste de vazão até o ponto, mas você tem que depois fazer um teste fim a fim. Fazer sua avaliação do ponto inicial, da saída, até o ponto final. Por exemplo,
um provedor, eu vou testar da base do provedor até a chegada no cliente. Só que, às vezes, para essa informação sair da base de um provedor até a saída do cliente, ele passa por vários saltos. E esses vários saltos vão causar vários atrasos. Como eu falei, ó, um atraso de propagação, o de empacotamento não tem como fugir, porque toda vez que é feita uma entrega lá na origem, a primeira coisa que acontece é o empacotamento. Os atrasos nos nós da rede, que vão ser para cada salto que ele vai acontecer. Então, por isso que é importante fazer também uma avaliação fim a fim. Tem um acordo, um atraso firmado, considerado aceitável, que é na casa dos 300 milésimos de segundo. A partir disso aí já é considerado um problema. Você tem que procurar ver o que está causando, o que você pode fazer para que esse análise fim a fim, aliás, que esse atraso, né, diminua, reduza o máximo possível dessa casa dos 300 milésimos de segundo. Um limite confortável estabelecido é a metade disso, ó, 150 milésimos de segundo. Então, assim, fez a estrutura, realizou o teste, você conseguir essa marca de 150, pouco, né, de preferência um pouco menos, está excelente, né, a sua avaliação. Algumas expressões que a gente não pode esquecer, não é um teste, mas é um que confunde muito com o teste de vazão, que é a largura de banda. A largura de banda... A largura de banda, ela é fundamental para que você tenha uma boa vazão, né? Mas são coisas bem distintas. A largura de banda, ela vai, por exemplo, a transmissão de voz, ela depende de vários fatores. Pode ser calculada de acordo com a informação do diagnóstico, o algoritmo de compressão, né? Com o passar dos anos aí vem melhorando muito esses algoritmos de compressão, que lhe garante uma qualidade melhor de transmissão com um espaço menor ocupado na banda, ou seja, a largura de banda vai diminuindo, vem diminuindo, e a qualidade também vem melhorando, a qualidade da transmissão, da voz, do vídeo, já é bastante utilizado. A decisão, por exemplo, de quem está administrando uma rede de utilizar uma largura de banda maior ou menor, ela deve ser tomada conforme as necessidades e prioridades da rede. Às vezes você tem, por exemplo, um conjunto de aplicações que numa projeção, você em 10 anos não vai precisar da metade do que você tem. Então é um desperdício, não há necessidade de tanta largura de banda, né? Hoje mesmo virou moda o usuário querer uma banda maior. Se o provedor está oferecendo uma banda de 400 mega, o cara fica louco, né? Ele quer aquela banda de 400 mega, né? Porque a internet que ele utiliza tem uma largura de banda de 100. Só que a aplicação que ele utiliza não passa de 30. Então, se ele mudar a banda dele de 50 para 400, não vai fazer diferença nenhuma. Porque largura de banda ela não aumenta a velocidade de internet. Você precisa de banda de acordo com a demanda das aplicações que você tem. Então, por exemplo, hoje, uma cidade, por exemplo, como Picos, uma cidade do interior, dificilmente você vai ter um usuário que vai utilizar mais do que 30 mega de banda. Não existe serviço para uma banda maior do que essa. Mas o cara fica louco, né? Ele se realiza quando ele vê o teste lá do provedor que mostra que ele tem 200 mega de banda, né, de largura de banda, que não vai representar nunca a vazão que ele necessita. Então, tá aí, esse foi o RFC 2544. Opa, não vi, Lucas. Cadê? Tem que pedir de novo, que eu não estou vendo aqui o pedido. Bora, Lucas. É, é bom para download, mas mesmo assim, Natan, a banda, cadê eles? Para eles.
Mesmo, mesmo você tendo uma banda maior que vai lhe ajudar no download, mas você depende de todos os saltos. Quando você está fazendo um download, mesmo você tendo uma banda grande, 300, 400 mega, o seu download ele vai ficar limitado ao que o servidor que você está buscando esses dados lhe oferece. Dificilmente você vai ter um servidor que vai lhe disponibilizar tanta banda para você usufruir na hora desse download. Mas enfim, ajuda. A banda ela vai ajudar mais quando você tem muitas aplicações rodando na sua rede. Aí sim, ajuda. Porque você pode ter, por exemplo, eu tenho uma banda de 200 mega, mas eu tenho 20 pessoas trabalhando. Aí, obviamente, além disso, você tem que ter um roteador que suporte 20 conexões. Aí sim, você ter 200, 300 megas ajuda, porque todos vão trabalhar paralelamente, né? Paralelamente a paralelamente a essa rede. Aí sim, eu tenho 10 pessoas utilizando uma internet que tem, sei lá, 200 megas de banda. Obviamente, o meu roteador, o meu ponto de acesso também suporta essas conexões simultâneas. Aí você vai usufruir desses 200, 300 megas de banda, porque cada uma dessas 10 pessoas estão utilizando e buscando dados em pontos distintos, né, da estrutura da internet. Um está buscando um servidor na cidade, outro está buscando um servidor em outro estado, outro está buscando dados em servidor em outro país. Aí nessa hora você tem uma largura de banda alta, compensa. Mas aquela residência que tem 2, 3 pessoas que utiliza ali a internet, né, ele ter bandas altas não faz muita diferença não, porque o que faz a diferença, como está sendo dito aqui na própria RFC, é a demanda da aplicação. Aí a largura de banda ela é fundamental. Então nós vamos ficar aqui na RFC 2544. E aí, que tiverem pergunta, podem fazer. Pronto, aí Natan dizendo, né? Que tem uma internet aí de 250 MB. Quando abre a Netflix, não faz muita diferença. Se você, por exemplo, pegar um usuário que tem uma internet de 30, 40 megas, provavelmente ele usa Netflix com o mesmo desempenho da sua, que tem 250 MB. Né? Porque não vai fazer muita diferença o 250 MB. Você tem que verificar quanto de banda a aplicação Netflix exige. Pronto, se ela exigir lá 5 megas, tanto faz a pessoa ter 30 como ter 100, o Netflix vai rodar com a mesma velocidade. Agora, se o usuário que tem 30 megas está usando o Netflix, aí tem um segundo usuário usando o Netflix, e ele começa a, a sobrecarregar essa largura de banda dele de 30 megas, que não é essas coisas relacionadas em relação a quem tem 200, 250. Então é muito importante ter convicção do que é largura de banda, do que é vazão, né? Do que é vazão, ter convicção de que é a aplicação que você tem que saber quanto de banda aquela aplicação exige, e aí você vai avaliar o somatório das aplicações que você trabalha na rede, aí sim você vai saber se você tem vazão suficiente. Vazão não, se você tem largura de banda suficiente. Aí, em cima disso, você vai determinar se precisa aumentar a sua largura de banda. O Vinícius, né, que tem 30 megas, 2 pessoas utilizando, já ninguém utiliza. Mas aí, além disso, você tem que observar se é as 2 aplicações que utilizam esses 30 megas ou se é a sua infraestrutura física. Se é o roteador que você utiliza que não suporta, né, 2, 3 aplicações altas, que já fica com o poder de processamento sobrecarregado e, consequentemente, causando uma lentidão na rede. Então, tem que analisar os dois pontos. Mais algum questionamento? Pois pronto. Vamos encerrar por aqui.